Bom, iniciei a gravação. O combinado foi de aproximadamente 10 minutos, né? Começando ali com a Roseli. Então, abro a palavra para Roseli. Matheus, relator. É do grupo, pode. É do grupo? Pode. Ah, não, pensei que tinha erguido a mão. Ok, podemos começar aqui? Conversa? Podemos. Eu estou deixando gravando e deixei para criar a legenda também. Ok. Boa tarde, aqui do Brasil, pelo menos, boa tarde. Vou começar, antes de apresentar, quero ler um poema, ok? Além da cor. Não tenho nada a comemorar, ainda nem tenho a liberdade. Nem sei do que me adianta falar. Vocês nem aceitam a verdade. Negam o desejo pela negra e a mulata. Esquece de quem te deu o peito foi a negra da senzala. Nos soltaram por dó ou por pressão, mas do que adiantou? Olha só essa opressão. Veneram nossa cultura se for apresentada por brancos. Se souberem que ela é negra, fogem no arranco. As nossas religiões, eles dizem até ter medo, mas é só se apaixonarem, chamam o preto o macumbeiro. A verdade é que tudo isso ainda é pouco conhecido. Não sabem da nossa história e reprime o que temos vivido. Se ao menos conhecesse um pouco do que vivemos, quem sabe saberiam o que tanto nós tememos. Segregação nunca acabou, por isso ainda lutamos. Poderíamos desistir, mas nossa raça amamos. Sofremos quando vemos injustamente alguém morrer. E se for por preconceito, gostaríamos de desver. Nossa história é dolorosa, mesmo que insistam em negar. Saibam que da memória, todo o sangue não irão apagar. As lágrimas que derramamos atualmente neste chão não são mais lágrimas de dor, são da força de nossa união. Queremos nosso lugar, não iremos desistir. Vemos força na união, isso nos faz existir. É um poema da Maria Vitória, é um livro que acabou de ser lançado pela Maria Vitória e o Luiz César, dois professores do nosso grupo de pesquisa, e eu quis trazer um pouco isso porque nós poderíamos tranquilamente substituir a questão étnico-racial pela questão da diversidade sexual, tá? Pelas mulheres, pela violência contra as mulheres. Então, falando um pouco de mim, né, acho que a maior parte aqui nós já nos conhecemos, já estivemos em algum momento, nos entrecruzamos aí. Eu sou da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, então, lá no cantinho do Paraná, estou quase mais próxima de Ana, na divisa com a Argentina aqui, né? Sou a poucos passos de Misiones. Nós temos um grupo, então, de pesquisa, que é Corpo, Gênero e Diversidade. Esse grupo de pesquisa, então, eu estou atualmente na coordenação deste grupo, é um grupo jovem, né? Perto da Joseli ali, é um grupo que surgiu em 2018. Até antes, nós estávamos participando, os professores desse grupo, em outros grupos, então eu trabalhava num grupo de estudos territoriais, e principalmente quando eu termino o doutorado, isso em 2008, e logo na sequência eu sou convidada por um grupo de mulheres aqui do sudoeste do Paraná, aonde está a universidade. Elas me procuraram e falaram: professora, agora você terminou o seu doutorado, então você poderia nos estudar? Eu tinha estudado o processo de modernização da agricultura, e ela falava: por quê? Nós aqui fundamos a cooperativa de crédito, mas a gente não aparece na história.
nós montamos uma cooperativa de comercialização, que hoje é a grande cooperativa, sistema cooperativo da Unicafes, e a gente não aparece na história. Nós gostaríamos, né, de que fosse feito o registro da nossa história. E aí foi minha primeira entrada no debate de gênero. E aí eu confesso para vocês que até então eu tinha feito uma tese, recém-terminada a tese sobre modernização da agricultura, e gênero não tinha aparecido. A diversidade não tinha aparecido. Então eu não tinha me atentado para isso. Tá? E foi, então, as mulheres que me convidaram a esse debate. A partir desse debate, eu tive a grata surpresa e aí então eu fui buscar na geografia, né, apoio de quem trabalhava, e eu tive a grata surpresa de encontrar com a Joseli. Né? E ela estava organizando naquele momento o encontro do Rio de Janeiro. E aí ela me disse assim: olha, o encontro está totalmente organizado, eu não tenho como te colocar no encontro. Eu falei: não, eu nem quero, eu só quero ter um espaço de diálogo. E aí eu descobri e fui para o Rio de Janeiro. E a partir dali, então, comecei a trabalhar de uma forma mais efetiva, dialogando com outros colegas da geografia, principalmente com a professora Suzana Veledas, que todo mundo aqui conhece, que a gente trabalha também numa perspectiva mais próxima, trabalhando com a questão de mulheres, especialmente na agricultura, nos espaços agrários. E em 2018, nós constituímos o grupo juntamente com a professora Melissa, que é uma professora do curso de Direito, que trabalhava com a questão da diversidade sexual e que também não se enquadrava no direito, porque ela tinha feito o seu doutorado no Ciências Humanas, no Interdisciplinar de Ciências Humanas, e se afligia também de não conseguir dialogar no direito e muito menos dentro da nossa própria instituição. E aí nós, no Fazendo Gênero, né, juntamente com a professora Aline Motter, que naquele momento a professora Aline era ainda estudante de graduação, né, decidimos que iríamos constituir um grupo. E assim nasceu em 2018, convidamos o professor Luiz César, que é meu companheiro e que trabalha com a questão do corpo, formado em educação física, e a questão de corporeidade, e nós constituímos, portanto, esse grupo, do qual vieram pessoas, então, da pedagogia, né, professores da pedagogia, do serviço social, e hoje, então, o curso, o grupo, né, ele está constituído, é um espaço não só de pesquisa, mas dentro da universidade é o espaço de acolhimento. Então, hoje nós somos o maior grupo de pesquisa que tem dentro da universidade, e eu falo para vocês bem tranquilamente que o que aproxima as pessoas no nosso grupo, infelizmente, é porque elas não encontram espaço de diálogo com a sua diversidade na universidade. Então, é um grupo constituído por héteros que tem uma perspectiva, evidentemente, de diversidade, né? Bis, por população LGBT, que está presente no nosso grupo, né? A questão étnico-racial ela foi chegando para nós. Então, nós temos estudantes de graduação, mestrado e doutorado. E é nessa variedade, e dentre este grupo, eu estou vinculada à linha de mestrado e doutorado em geografia, na linha de desenvolvimento territorial. Nós não temos uma linha de gênero aqui, mas tem crescido absurdamente a procura, né, pelas questões de gênero, e aí a gente tem percebido, por exemplo, na linha de educação, chegando muitos projetos e propostas de estudo, né, de gênero, e aí o que é bacana é que os colegas têm aceitado essas temáticas, então nós temos hoje já ampliado isso, e efetivamente se começa, né, a reconhecer que existe uma geografia de gênero e da diversidade sexual
dentro do nosso campus. Evidentemente que isso atinge uma minoria de colegas, né, mas nós temos feito esse diálogo. Pelo menos não passa de uma forma camuflada, né? A gente tem feito esse trabalho. Mas isso, o grupo, por conta da minha história, nós temos trabalhado muito com a questão da organização das mulheres agricultoras, tá? Tanto no debate, aí a questão da interseccionalidade, do patriarcado, né, nos processos de produção do campo. Então, isso tem sido a tônica do nosso projeto. E aí nós construímos muito o que nós chamamos aqui no Brasil de atividades conjuntas entre pesquisa e extensão. Então, nós trabalhamos com coletivos de mulheres, nós temos, participando do grupo de pesquisa, a liderança, né, uma das lideranças do movimento de mulheres camponesas, o pessoal do MST, né, também pesquisando a questão da diversidade, e das organizações populares da região, mas todas em torno aí do desenvolvimento da agricultura. Temos feito pesquisa, portanto, de mestrado e doutorado, né, nessa área. O grupo hoje ele tem mais de 30 participantes, 10 pesquisas neste momento, como o Alice fazem. Acho que eu estou mais orientando do que pesquisando, eu também estou um pouco nessa pegada. A gente tem ali em atividade hoje 10 mestrandos e doutorandos, e além dos estudantes de graduação. Temos um projeto que é coordenado pela professora Melissa, que é o Diálogo Trans, e também do qual ela trabalha com a questão do nome social, né, um apoio jurídico à constituição do nome social. Então, um pouco é esse o panorama do que a gente vem desenvolvendo dentro desse grupo. E para nós, enquanto grupo de pesquisa, estar na rede nos fortalece, né? Nos fortalece enquanto geografia de gênero, nos fortalece também por estarmos numa periferia, então estamos numa universidade periférica, né? Mas não por isso distante, então, de todo esse debate que tem posto aí. Acho que deu meu tempo, mas agradeço e estamos aí para a construção do debate. Obrigada. Isso aí. Não sei se damos um prosseguimento com comentários ou deixamos para trocar ideia no final. O que vocês acham? Eu não sei, se calhar no final pode fazer uma coisa mais interativa com todas as participações, para que quem não ficar para o fim, depois não seja muito... Não sei o que é que acham. Até para ficarmos sabendo do que as pesquisas em comum, né? Exato. Então vamos para a segunda escrita. Diana Lã. Ok. Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a intentar entenderles a ustedes, porque ustedes hablan muy rápido. ¿Me dicen si ven? ¿Están viendo? Agora sim. Bien. Ahí voy. Bueno, yo lo que les quiero contar un poquito no es solo las líneas de trabajo que hacemos, porque en realidad nosotros entendemos que los saberes populares se construyen con la militancia geográfica y en la calle. Entonces, trabajamos siempre con esa desobediencia de pensar de la afuera hacia el adentro y las revisiones teóricas que tanto hemos escuchado. Por eso les quiero contar rápidamente sobre qué trabajamos en Geografía Feminista en Argentina y la caja de herramientas que vamos construyendo.
que tiene que ver, por ejemplo, con estos talleres, cuerpo-territorios que hacemos en las calles, que si ustedes ven hay una bandera hacia el final, que es nuestro colectivo, que se llama Geógrafas Haciendo Lugar, y todas las fechas de lucha feminista que estamos continuamente en la calle. El 8M, el 3J, que es el Ni Una Menos en Argentina, después el 25 de noviembre, continuamente estamos en la calle. Con estos talleres es donde obtenemos nuestros saberes y conformamos esto del debate permanente. Por el otro lado, incorporamos los talleres de masculinidades y cuidado, que también los hacemos paralelamente a todas estas efemérides para convocar a los varones a que vayamos también trabajando estos temas. A ver si logro. ¿Estoy pasando? ¿Pasó? Sim. Sim, pastor. Bueno, lo voy a hacer rápido porque ya hablé mucho, pero bueno, les quiero contar que la caja de herramientas que tenemos tiene que ver con datos estadísticos oficiales, como para posicionarnos con los mensajes. Segundo, con los datos elaborados por sus propios protagonistas, que son los contramapeos que hacemos en las calles. Y tercero, un conocimiento con menos alteraciones de lo que podemos tener en distintas bases de datos, que rescata cuestiones que están marginadas e ignoradas. El proyecto general sobre el que trabajamos se llama Derecho a la Ciudad, Género y Asimetrías de Poder. Lo dirijo, el codirector es Alejandro Miguel Torena, también ha trabajado siempre conmigo, y estamos tratando de protegernos. ¿Qué quiero decir? Que si salimos únicamente con género, o sexualidades o lo que sea, recibimos todo tipo de agresiones. Entonces, para que esto no sea tan así, al género lo hemos rodeado, como ven, para que amorosamente podamos proteger las actividades que realizamos. Por eso hablamos de derecho a la ciudad y asimetrías de poder. Tenemos distintas cuestiones, quiero solamente mostrar que son dos ejes centrales, dos planos de análisis dentro del proyecto. Uno tiene que ver con género, espacio y opresiones vividas, donde trabajamos con sujetos y trabajamos con las relaciones de poder que intervienen en las interseccionalidades de esas relaciones. Dentro de este eje estamos trabajando con jóvenes judicializados por la Ley Penal Juvenil, y estamos trabajando también sobre la aplicación de la ley IBE, que es la ley sobre aborto, para ver si toda la cuestión de la salud pública incorpora la ley o no. Y por el otro lado, toda la información de femicidios, que es mi tema inicial. Y el otro eje, entonces, tiene que ver con el acceso justo al hábitat y acciones colectivas. Porque si bien esto es una estrategia de rodear al género y protegerlo dentro del proyecto, las dos cuestiones que rodean al género tienen que ver con la lógica de las necesidades, de aquello que la sociedad deja por fuera y que no tiene derecho a usar o a utilizar la ciudad, ¿no? Por eso hablamos de las acciones colectivas. Y acá nos estamos involucrando con las ocupaciones de tierra dentro de la ciudad. Imagínense ustedes, vamos con el género, las opresiones, y también nos dedicamos a las ocupaciones de tierra. Bueno, nuestro futuro es negro, pero no importa, acá estamos. Diana, só segundinho. Nós havíamos combinado de ser aproximadamente 10 minutos. Então, Perfecto. se puder ficar mais... Ya lo cierro. Senão não dá tempo de todo mundo falar. Sí. Porque aproximadamente, não tem problema de passar um pouquinho a mais. No, lo voy a cerrar porque quiero mostrarles parte de los mapeos cuerpo-territorios que hacemos o que están dentro de nuestra caja de herramientas.
¿sí? O sea, distintas actividades que vamos haciendo para incorporar a nuestro tema de investigación, ¿sí? Acá los talleres de masculinidades, porque me interesa que ustedes vean cómo trabajamos en Argentina. Y bueno, también aquí, esta foto que estoy mostrando acá, son mis colaboradores. Eder en este momento está en Brasil porque no puede sostener económicamente a su familia. Meli, que está luchando por tener una beca también y trabaja en el programa de género, solo para que también reivindicar el hecho de cómo trabajamos. Y bueno, hay una serie de ejemplos que les quería mostrar, que vamos haciendo con distintos mapas. Pero bueno, una de las cuestiones que les quería comentar es esto de la construcción patriarcal del territorio argentino con las interseccionalidades. Y acá tomamos rápidamente, les muestro, parte de nuestra lucha en la calle en el 2018 y hasta llegar al 2020, cuando se vota la IBE, y esta es la cartografía que generamos para ver la votación por provincias y tratar de analizar la construcción patriarcal en lugares donde se da una mayor cantidad de femicidios, por ejemplo, y la votación en celeste en contra del aborto. Entonces, bueno, como alguna de las cuestiones que estamos haciendo, y cerrar acá y decirles muchas gracias, Rexila. Certo, obrigado, Diana. Depois nós abrimos para conversas, para diálogos. Eu só peço que seja em aproximadamente 10 minutos. Não tem problema de passar um pouquinho mais ou a menos. Não precisa ser algo muito formal, mas é que a questão é que o tempo é limitado, né? Nós colocamos aqui 2 horas. A apresentação daí pode ser que dê problema para os últimos que forem apresentar. Então, eu passo agora a palavra para Paula. Paula Lima. A Paula não está cá, ela avisou que não podia estar hoje. Ah, não. Então sou eu. Sim. Bom, pessoal, você já me conhece, né? Não preciso estar me apresentando. Eu sou professora Liz, sou, além de ser integrante do GET, Grupo de Estudos Territoriais, assim como junto com a Joselina, eu também atuo hoje como professor da Unicentro. Eu atuo mais no programa de pós-graduação da Unicentro lá em Guarapuava. Só um segundo, deixa eu ver aqui. Eu estou ativando a legenda aqui, porque eu deixei para espanhol, vou voltar para português, porque daí depois dá para fazer a tradução. Eu sou professor da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, leciono na pós-graduação lá em Guarapuava, e como eu já havia comentado já hoje, não tenho me concentrado numa única pesquisa, porque ultimamente eu mais oriento do que pesquiso. Eu estou com 7 orientandos, então eu estou me desdobrando aqui para conseguir orientar, ler qualificações e defesas. Apesar de eu trabalhar hoje, o meu foco ser trabalhar com geografia do voto, nas eleições, eu também pego algumas orientações de outras áreas. Eu não sei, como disse a Joseli hoje, eu tenho um problema em não dizer não. Todo mundo que me procura, eu digo sim. Porque começar... Na verdade, é porque eu me interesso, eu gosto dos temas que as pessoas me procuram e eu acabo aceitando. Eu tenho orientado pessoas que trabalham não com eleições. Então, vou fazer uma breve fala aqui sobre quem não trabalha com eleições. Um dos meus orientandos, os primeiros orientandos do mestrado, foi o Paulo. Ele é o investigador da Polícia Civil de Ponta Grossa, trabalha com investigação de crianças de violência contra crianças e adolescentes, violência sexual. Ele é policial civil, então ele vem trabalhando junto com, assim como ele atua na delegacia, ele tem um acesso ao banco de dados e vem atuando deveria concluir agora a dissertação do mestrado em agosto, provavelmente vai ter que adiar.
Além do Paulo, eu também vim trabalhando com a Luciene, Luciene ela trabalha com o TSE, só um segundinho, desculpa, eu organizei aqui diferente. Então, além do Paulo, eu também venho trabalhando com a Paula Junqueira, né, onde ela trabalha com explorando, né, como as mulheres lésbicas elas vivenciam e negociam a identidade delas em diferentes contextos no espaço urbano, revelando as dinâmicas de aceitação e exclusão que elas acabam sofrendo. Outra campo de pesquisa outra pessoa que eu estou orientando é a Charley Freitas Campos. Eu não sei se entrou uma Charley, mas não sei se é ela, não, é Charley Santos que apareceu aqui. A Charley Freitas Campos, ela está trabalhando com a expressão de gênero através de investigação, né, de mobilização de resistência de gays afeminados dos espaços urbanos. O trabalho dela acaba destacando mais a expressão pessoal na luta contra a discriminação e a marginalização. Um outro trabalho que eu oriento lá, até agora foi aqui na UEPG, lá em Guarapuava, além de orientar em Guarapuava, também atuo na pós-graduação lá no UEPG, faz parte do JET. Lá em Guarapuava, eu estou orientando também um aluno chamado Paulo Ernesto, que ele trabalha com um campo que eu já trabalhei no meu mestrado. Então, ali me identifiquei muito sobre os movimentos punks a partir do processo do crescimento, do surgimento do crescimento, né, do reacionarismo no Brasil. Então, você tinha um movimento punk que era não muito expressivo, mas a partir da eleição do impeachment, né, do golpe da Dilma Rousseff, esse movimento ele ganhou força. E aí surgiram várias bandas de punk rock que passaram a escrever letras de música antifascista. Então, o trabalho dele é orientado, né, para as músicas punk anti-reacionárias, uma forma de contestação política e de resistência cultural, né, com foco nas músicas, nas letras das músicas. Então, além dessas pesquisas, aí eu tenho trabalhado, né, meu foco em relação ao TSE, aos dados das eleições, aí é o meu campo de pesquisa, entre alguns outros orientandos, que é que eu destaco principalmente a Luciene, que está trabalhando hoje com a geografia do voto não normatizada, trabalhando com a questão do gênero e racialidade na eleição que ocorreu em 2022 na Câmara Eleitoral. Então, a Luciana, ela mapeou, né, a presença de candidatos eleitos no LGBTQIA+, e a influência, né, dos resultados em relação às regiões onde elas foram eleitas, né. O estudo dela está em fase de conclusão. Então, ela revelou não apenas um padrão de votação em relação a esses sujeitos, mas também a área de resistência, né, e de apoio que elas relataram existir, né, no Brasil. Especificamente, ela está trabalhando com as deputadas federais eleitas. E, por último, agora, que entrou agora, nós estamos trabalhando com o projeto ainda, é a Keila, que está presente aqui, a Keila Miranda, onde ela está trabalhando com relacionando a gênero, etnia e religião como no impacto, né, das eleições, os resultados eleitorais para as candidatas a prefeita, voto LGBT, tem que conhecer, eu não sei, não conheço. Depois me passe o contato, por favor. No caso da Keila, ela vai estar trabalhando com a questão mais se focando na religião, nas eleições que vão acontecer agora em 2024. Ela foi me orientando no mestrado, ela teve uma dificuldade que ela,
foi relatado por ela, foi ter acesso às candidatas que não foram eleitas. Ela trabalhou com mulheres laranja e elas não tinham resistência em relação a realizar entrevistas. Então, isso gerou uma certa frustração. Foram poucas mulheres, tivemos que trabalhar com estudos de caso. Mas, como se trata de uma eleição que vai acontecer agora em 2024, o acesso é mais fácil, porque elas não aconteceu ainda o processo eleitoral. Então, ela já pretende consolidar esse projeto quanto antes para já começar a pesquisa e tentar ter acesso a essas mulheres. Só que agora com o foco do Estado Brasil, né? Trabalhando com todos os municípios do Brasil. Recortando, claro, municípios que tenham mulheres que se identificam com a questão racial e religiosa diferente da norma, né? Bom, em relação às minhas pesquisas, aqui na Unicentro existe um regulamento, que acho que todas as outras universidades têm, que é para consolidar o TID, que se chama PQI, Pesquisa Continuada. E a minha pesquisa continuada, ela está relacionada a pesquisas eleitorais, enfocando na região sul do Brasil, que é uma região mais, tida, né, como mais conservadora. Então, a região sul do Brasil é uma das regiões que tem menos mulheres eleitas, ao contrário, por exemplo, da região nordeste, onde você tem mais mulheres eleitas para o cargo de legislativo, do executivo municipal, né, vereadoras. Na região sul, a maior parte são homens brancos. E aí, ao desvio, ao padrão, né, existem, fora da norma, desculpe, existem alguns municípios que têm mais mulheres eleitas. E esses municípios são municípios normalmente carentes. Então, eu comecei agora a minha pesquisa, meu PQC começou agora em abril, e vai concluir em 2027. Então, está numa forma, inicial. Eu não tenho financiamento, né? Eu sou da periferia, porque eu sou professor da Unicentro de Irati, mas atuo na pós-graduação de Guarapuava. Então, se for para dizer que eu sou da periferia do Brasil, periferia do estado do Paraná, e atuo na pós-graduação, né, de outro campus. Então, eu tenho mais dificuldade em acessar recursos. Tudo é financiado, todo recurso gasto por mim é do meu bolso. Mas, enfim, são essas as linhas de pesquisas que eu venho orientando, e a linha de pesquisas que eu estou iniciando vai ser em relação à participação das mulheres no legislativo na região sul do Brasil. Certo? Então, seria isso. Aí depois, quem que tinha mandado aqui a mensagem? Eu. Josefina. A Josefina que falou, né? Existe o voto LGBT. Vote. Grupo de pesquisa, vote LGBT. Depois eu quero... tem o site ali que você colocou. Isso, é muito bom, muito bom. Eu vou precisar. Bom demais. Uhum. Obrigado. De nada. Então, eu passo agora a próxima fala para a professora Joseli. Obrigado pelas palmas. Boa tarde, gente. Então, eu sou Joseli Maria Silva e eu atualmente sou professora visitante da Universidade Federal do Paraná e atuo como pesquisadora sênior no programa de pós-graduação da UEPG. Então, eu atualmente estou mais na Universidade Federal do Paraná e eu tenho 2 projetos em andamento. Um deles é um projeto que eu realizei e submeti ao CNPq, que é o nosso órgão de fomento nacional aqui. Várias das pessoas que estão aqui estão nesse projeto, né? Como a Margarida Queiroz, porque eles exigiam que a equipe fosse uma equipe internacional, e aí eu convidei gente que pudesse agregar, né? E aí a Diana Lan está aqui, e a Verônica Ibarra, do México.
E nós fizemos um projeto que tem a ver com a epistemologia. E por quê? Esse projeto é um sonho que eu tenho há muito tempo. Eu acalento esse sonho pelo menos uns 10 anos da minha vida de pesquisadora. Porque eu queria entender os movimentos epistemológicos da geografia latino-americana e brasileira, por que tanta resistência às questões de gênero e sexualidades e racialidades? E aí eu comecei a estudar hegemonias. E aí eu comecei a trabalhar com coletas de artigos científicos das revistas brasileiras online, e a gente tem hoje um banco de dados de 31 mil artigos catalogados dentro de um sistema de software livre, que é o Ômega. E aí, nosso sonho é que esse banco de dados seja depois aberto para pesquisa, onde as pessoas consigam colocar os seus temas de tese, de doutorado de interesse e ver quem já produziu alguma coisa sobre aquilo. E seria uma forma de produzir uma epistemologia decolonial, porque a gente só constrói a própria história investigando nosso país, né? Então, como que eu construo uma identidade de uma geografia brasileira ou latino-americana? Conhecendo os personagens da nossa história. Então, nós já conseguimos produzir, né, alguns trabalhos em relação a isso, como, por exemplo, as diferenças de gênero na produção científica brasileira. Trabalhamos com mulheres que são as mulheres mais famosas da geografia brasileira, mais citadas, né? E essas mulheres deram entrevistas para nós. Nós agora trabalhamos com geografias das racialidades, né? Onde nós tivemos bastante resistência ao campo. Alguns pesquisadores não quiseram dar entrevista porque nos viam como brancos. Mesmo assim, a gente desenvolveu algumas pesquisas sobre isso, já conseguimos mapear esse campo das racialidades no Brasil, e agora estamos desenvolvendo a geografia produzida no período da ditadura militar, né? Então, o que a gente faz com esse banco de dados seria agora ampliar, entender como que as nossas influências coloniais que vêm lá de Portugal e como que as nossas irmandades, que seriam os países latino-americanos, estão também produzindo as suas geografias, porque o que nós estamos tentando construir é uma história própria, né? Então, esse é o meu projeto megalomaníaco, que eu tenho produzido há algum tempo, que tem sido alimentado por alunos que vão entrando, que alimentam o banco de dados, que desse banco de dados eles fazem as suas perguntas ao banco de dados e exploram determinados aspectos da produção científica hoje brasileira, né? Então, esse é um trabalho que já está, digamos, composto numa determinada rede, né, que poderia agora agregar outras pessoas, por exemplo. Agora, tem um projeto que eu tenho desenvolvido junto com a Débora Lee, que tem a ver com a ideia do artivismo, né? Como que a arte ela é disruptiva e ela provoca processos também de pensar politicamente a nossa posição no mundo e estabelecer lutas que não estão propriamente dentro de uma arena institucionalizada, mas que provocam o pensar e que desestabilizam as hegemonias que são colocadas como uma normalidade, né? Então, nós temos investigado agora a arte trans, e eu estou agora trabalhando com uma tese de doutorado, porque os alunos, assim, também instigam a gente, né? Estou orientando uma tese de doutorado agora sobre a arte drag queen, a arte drag queen da Amazônia. Então, assim, é um aluno que veio lá de Belém do Pará, me procurando aqui na UFPR, né? E ele veio meio perdido, como ele
também trabalhava na noite como drag. Eu falei, escuta, por que você não estuda esse universo drag? Porque eu já estava interessada na questão artística, né? E aí ele está trabalhando essa arte drag queen, mas não uma arte drag queen branca, é uma arte drag queen que mistura, né? Mistura todo um linguajar que é próprio da região amazônica. Então, é como é uma coisa bem rica, mas, enfim, essa é uma tese de doutorado que eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo é trabalhar exatamente com a publicação ou com o artivismo da Linda Quebrada e o artivismo da Bicha Arte. A Bicha Arte é uma trans, né, uma travesti, ela se coloca como travesti nordestina, preta, e a Linda Quebrada também como uma travesti preta. Então, a gente tem explorado o conceito de desidentificação do Esteban Munhoz, pensando que como que elas fazem, né, de uma existência numa estrutura racista, numa estrutura sexista, numa estrutura transfóbica como é a sociedade brasileira, né, numa possibilidade de produzir orgulho de ser travesti, orgulho de ser preta. Então, seria o conceito de desidentificação, né, desidentificação com aquilo que a sociedade coloca como possibilidade de identidade delas, né. Então, elas subvertem a ideia do lixo, da boca do lixo, da impossibilidade de existir, promovendo arte, e essa arte produz orgulho. Então, esse é o projeto do coração, que não tem dinheiro, que não tem nada, né, que a gente faz mesmo por... o que move é a curiosidade e a admiração por essa produção artística. Então, a gente tem explorado o hip hop, os ritmos que elas produzem é o hip hop, né, e é o funk. Então, seria mais ou menos isso que eu estou fazendo, né, que eu estou colocando para vocês como uma possibilidade de agregação. Não sei, a mim me pareceu aí que tem muito ativismo naquilo que foi falado até agora. Talvez isso seja algo que nos una, né, esse ativismo. A Roseli trabalha com mulheres e já vi muita produção artística dessas mulheres em artesanato, por exemplo, né? A Diana Lã com as oficinas, né? Não sei, me parece que o ativismo aí é uma coisa meio comum entre nós, mas enfim, era isso que eu queria expor para vocês daquilo que eu tenho feito. Obrigado, Joseli. Vamos agora seguir com a Eduarda Ferreira. Muito obrigada, Joseli. Joseli trouxe aqui propostas concretas, né, de partilha. Eu não tenho propriamente projetos de investigação em que esteja envolvida. Eu tenho eu tenho um percurso assim um pouco estranho, que eu vou partilhar convosco as várias áreas dos meus interesses de investigação. E acho que, pronto, neste âmbito depois poderá haver possibilidade de partilhas e de terreno comum, e concordo completamente com a Joseli. Acho que a parte de academia-ativismo, esta ligação com o ativismo é se calhar o que nos une mais, e até o que a Diana falou da importância, que ela dizia, acho muito interessante, Diana, o que é importante agora, né, tem que se intervir, tem que se fazer alguma coisa, e a academia tem um poder grande também de mudar. Eu quero acreditar que sim. É o que me move. Eu vou só partilhar aqui, porque eu gosto muito destas questões das tecnologias, né? Vocês estão a ver aqui estão a ver um quadro que diz interesse de investigação? Sim. É que eu não sei que você... Ok, ótimo. Sim. Pronto, então... há um denominador comum nas várias coisas que eu faço diferentes, é a questão de género.
E dentro desta questão de género, depois, normalmente, eu tenho duas áreas que eu vou desenvolvendo ao mesmo tempo, que se cruzam às vezes, mas também têm caminhos separados. Por um lado, as questões de género e orientação sexual, onde eu depois fui para as geografias das sexualidades, e a questão das práticas digitais. E aqui no género e orientação sexual, eu trabalhei muitas questões das geografias das sexualidades, e por isso estou aqui com vocês, porque é uma área que me é muito querida, o meu doutoramento foi muito nesta área. E então, o que é que eu tenho desenvolvido mais nesta área tem a ver, essencialmente, faço parte de um centro de investigação na Universidade Nova de Lisboa, que tem um grupo específico de género e sexualidade. Há poucas pessoas de geografia, nas geografias das sexualidades, até nas geografias de género em Portugal. Aliás, hoje teríamos aqui 3 pessoas, estou cá eu sozinha, as outras 2 não puderam estar presentes. A Margarida Queiroz tem feito imenso trabalho nesta área, mas não há muitas pessoas a trabalhar nesta área em Portugal, ainda é uma área pouco desenvolvida. Mas no âmbito desta área, enfim, mais da geografia das sexualidades, eu tenho esta colaboração com o Les Online, um digital, uma revista online sobre questões lésbicas, que depois, agradeço muito, foi incorporada na revista latino-americana de geografias de género, porque as publicações têm alguma dificuldade em se manterem autónomas e sendo open access, e sabemos hoje em dia como é a pressão para se publicar, mas para se publicar em revistas Scopus, ou em revistas indexadas, ou em revistas, pronto, aquela não era, além do online, mas pronto, foi um projeto desenvolvido. Depois aqui algumas publicações com grupos de investigadoras de outros países, muito sobre geografias lésbicas, portanto é muito essa área que eu depois fui aprofundando. E tenho colaborado aqui como docente num doutoramento de estudos de género, fui que conheci a Josefina Chiconetti, e no mestrado de estudos sobre as mulheres. E aí tenho desenvolvido o meu trabalho como docente, embora seja em part-time, não é tempo inteiro, né? E tenho colaborado, enfim, com alguns projetos, como expert e como avaliadora de alguns projetos europeus. E o doutoramento foi aqui nesta área exatamente. Nas questões específicas da igualdade de género, que se cruzam claramente com isto, tenho feito muita formação a nível da igualdade de género em Portugal e depois do meu doutoramento resolvi aprofundar, tentar aqui uma junção entre género e a questão do digital, que é uma área que me preenche muito e que eu gosto muito, e então fiz este pós-doutoramento em género e TIC, e pronto, tenho desenvolvido muita atividade também nessa área. Portanto, ao estar tão espalhada, às vezes é difícil depois aprofundar, mas, bom, de qualquer forma, práticas digitais. Eu sou psicóloga numa escola, não sou propriamente docente universitária, sou investigadora no centro de investigação, mas o meu trabalho remunerado, digamos, o meu ganha-pão é como psicóloga numa escola e desenvolvo muitas atividades aqui nas tecnologias na educação, e neste momento até sou embaixadora digital num plano de transição digital cá em Portugal, e por isso esta ligação toda aqui também, e o interesse surgiu do meu pós-doutoramento exatamente por causa disto. A questão da web geoespacial, que esta sim é a construção de mapas online colaborativos e que foi o tema principal, a base de trabalho do meu doutoramento, e cruza com as geografias das sexualidades. Portanto, aqui cruzei claramente a tecnologia com as geografias das sexualidades, e pronto, depois trabalho também muito também nesta questão da inclusão digital, com alguns grupos e projetos europeus, mas que não têm a ver diretamente aqui, nem com o género, nem com as geografias das sexualidades. Portanto, como veem, eu estou aqui assim um bocadinho dividida, que vocês estão a ver agora estes highlights aqui. Bom, isto aqui é na minha página pessoal, onde eu tenho estas duas áreas e que depois eu tento de alguma forma articular. Portanto, digamos que este é só para perceber que os meus interesses são muitos e faço muita coisa diferente, mas a noção de que o espaço é fundamental nas nossas vidas, nas questões das desigualdades, na discriminação, na academia, na investigação, para mim é central e cruza tudo isto. E por isso o meu interesse está muito ligado às questões das geografias de género e sexualidades,
e tenho mantido esta ligação, e que já percebi que aqui poderá haver algumas pontes, que era o objetivo desta reunião, entre nós todos e todas, trazermos esta diversidade toda de interesses e de áreas de trabalho para, em comum, podermos construir alguma coisa. Portanto, acho que fica aqui o desafio, logo se vê. O digital, para mim, estará sempre presente. Isso é uma área que eu... e que acho que estão a ver. Podemos estar aqui todas juntas, estando completamente separadas. E o digital permite isto. Aproxima. É uma ferramenta fortíssima. Também sabemos que pode ser utilizado com outros fins, mas podemos também pô-lo a nosso favor, e é o que estamos aqui a fazer, e acho que o desafio é tentarmos trabalhar, embora à distância, trabalhar em conjunto e desenvolver um projeto em conjunto. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Eduarda. Agora passo a palavra para a Josefina. Oi. Olá a todos, todas, todos. Bom, primeiro, obrigada, professora Eduarda, pelo convite para participar desse grupo. Meu nome é Josefina, mas podem me chamar de Jo, porque Josefina me faz lembrar minha mãe quando eu fazia alguma coisa não muito certa. Então, Jo está ótimo. Eu sou argentina. Diana, me solidarizo mucho. Eu não sei se falei em português ou em espanhol agora, mas lo que relataste, lo que contaste, fue poco en el medio de tanta desgracia que Argentina está viviendo en este momento, con este fascista que está en el poder. Muy importante todo lo que trajiste, y tenés razón de que cómo uno puede pensar en otras investigaciones viviendo en un contexto tan adverso como el que está viviendo Argentina ahora. Entonces, puedes contar conmigo. Yo soy estudiante de doctorado, no tengo tanta influencia así, pero para movilizar redes y sumar a cualquier acción pública de denuncia, puedes contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias. Bueno, vou voltar ao português. Para dar um contexto, então eu sou argentina, me mudei para o Brasil e eu pesquiso sobre banheiros. Que minha pesquisa nesse momento é em Portugal, onde banheiros se diz casas de banho. Então, a maioria do tempo eu vou falar casas de banho, mas é banheiros. Eu preparei uma apresentação, só que eu nunca usei o Google Meet para partilhar a tela. Alguém me diz como? Nesse quadradinho com uma seta. Ah, pronto. E depois escolhes qual é o separador que queres partilhar. Tem embaixo um que diz apresentar, uma seta para cima. Ao lado de uma mãozinha. Sim, estou escolhendo a página. Vocês conseguem ver? Ainda não. Agora apareceu. Agora? Está a primeira página ou está mostrando outra? Só para não ter spoilers. Bom, por uma questão de tempo, eu vou ler a apresentação que eu fiz para dar um contexto, porque quando eu falo assim, eu pesquiso sobre banheiros, casas de banho, como assim? Então, vou primeiro apresentar um pouco da minha pesquisa até aqui e depois compartilhar com vocês meus temas ou interesses de investigação. As casas de banho, ou os banheiros, trazem consigo todo um imaginário estereotipante e policialesco das formas de ser e de estar no mundo, que se traduz numa exigência em termos de identidade e expressões de gênero que devem coincidir com os moldes socialmente estabelecidos. Nas portas de cada sanitário, há frequentemente uma única imagem ou figura simbolizando o sexo ou o gênero legitimado pelo sistema heteronormativo. Essas placas operam, em primeiro lugar, para deixar expostas determinadas diferenças que serão percebidas antes de ingressar nas casas de banho e que buscam, por meio desses signos, não só que as diferenças sejam compreendidas, mas também a reprodução de um modelo de comportamento para homens e para mulheres. As placas simbolizam, assim, uma fronteira sexogenérica, já que as imagens nelas contidas, na maioria dos casos, acentuam tanto as características e estereótipos tidos como particulares de cada sexo e, ao mesmo tempo, impõem uma materialidade a esse espaço.
já que passam a exibir diferenças físicas, tanto em termos de diversidade funcional como sexual. Nesse sentido, o uso dos banheiros por pessoas com identidade de gênero não binária, por pessoas trans e travestis, é alvo de grandes controvérsias. As casas de banho se tornaram tão polêmicas que, por exemplo, em 2016, a capa da Time Magazine foi dedicada a esta matéria com o título A Batalha dos Banheiros. Esse cenário de controvérsias e de disputa deixa claro, dentro de outras coisas, o desconhecimento da história por trás dos banheiros, uma vez que não se reconhece esse espaço como mais um lugar onde interseccionam as relações de poder, a sexualidade hegemônica e os papéis de gênero. Além disso, a historização desse espaço mostra que os banheiros são lugares geográfica e arquitetonicamente planejados e social e culturalmente genderizados. Assim, a arquitetura não é neutra, como também não são neutras os banheiros, as casas de banho. Tanto a arquitetura quanto as casas de banho têm um papel ativo na organização da vida social e não apenas simbólico. Eu me detenho no momento nessas 3 imagens, que vocês podem ver de baixo para cima. Alô? Sí, Oi? sí, escuchamos bien. De baixo para cima, um grupo de mulheres num banheiro Não, feminino. João, nós não estamos a Não. ver, nós estamos a ver o primeiro slide ainda. Está Jura? aparecendo, você compartilhou a janela do PowerPoint, não da apresentação. Espera aí, aqui tá. Eu já avancei tanto. É. Deixa eu voltar com vocês. Ai, que pena. Eu fui indo. Não pode acho que dá para você compartilhar a janela do PowerPoint e ir clicando nos slides, não precisa deixar em outra apresentação, porque dá para ver bem. Entendi. Vocês conseguem Mas ver agora? se você pôr na apresentação, você abre elas. Agora tenta pôr na apresentação. Diz espelho infinito. Vocês conseguem ver? Não, é que você está Não. compartilhando uma janela. Ou faça o seguinte, compartilhe a área de trabalho. Não, mas, João, nós agora estamos a ver o PowerPoint nesta, que tens as 3 imagens, tudo bem. Sim. Então, podes compartilhar assim, nós vamos vendo assim, pronto. Mas não ponhas em modo de apresentação, vai passando aí com o PowerPoint. Eu vou tocando, mas ele não vai se mexendo, isso que eu tô Ah, não? com maior dificuldade aqui, não. Não, tu não podes estar no você não- Meet. Tens que estar no PowerPoint. Não nos deixas de nos ver. Mudou? Sai fora, deixa de nos ver Mudou. e vai para o PowerPoint. Ahí Ahora cambió. Mudou. Pronto. Essa imagem, então, vocês não viram. Não. Não. Pronto, que acho que é importante, porque eu falei como era importante essa temática que em 2016 os banheiros foram capa da revista Time, para mostrar um pouco as polêmicas por trás dessa questão. Daí eu falei, então, que isso mostra que é um desconhecimento por trás da história dos banheiros, das casas de banho, já que é um lugar de intersecção da sexualidade, dos papéis de gênero e das relações de poder. E mais do que isso, é um espaço geográfico e arquitetonicamente planejado e social e culturalmente genderizado. Dessa forma, a arquitetura não é neutra, como também não são neutras as casas de banho e os banheiros. Tanto a arquitetura quanto os banheiros têm um papel ativo na organização da vida social e não apenas simbólico. E aí eu estava falando, ou ia começar a falar, dessas 3 imagens que vocês veem ali à sua direita. A primeira imagem de baixo para cima mostra um grupo de mulheres no primeiro banheiro feminino, depois um banheiro público, no espaço público só de homens, e o terceiro de cima, 3 banheiros, tem de mulheres, de homens e de pessoas de cor. Sim? Eu acho muito importante parar nessas imagens para ver como a segregação espacial do espaço foi evoluindo e hoje continuamos nessa segregação se a gente para pensar, por exemplo, no acesso aos banheiros para as pessoas trans e travestis. Vou continuar aqui com a apresentação. Bom, embora muitos países tenham feito progressos significativos no reconhecimento formal dos direitos LGBT e no combate à discriminação com base na identidade de gênero, quando se trata de banheiros, não só surgem controvérsias e polêmicas, mas também ações legais que proíbem ou que propõem proibir o acesso a esse direito humano. Aí eu trago aqui alguns dados a nível internacional, por exemplo, nos Estados Unidos, entre 2013 e 2017, 24 dos 50 estados propuseram leis para restringir o acesso, o uso aos banheiros, com base no sexo biológico. Em 2019,
Uma pesquisa revelou que 45% dos estudantes LGBT evitavam usar os banheiros dentro das escolas, como também nos vestiários. No Brasil, temos exemplo disso. Só no ano de 2021, houve mais de 17 propostas de lei contra casas de banho sem gênero. E agora, um mês atrás, o STF rejeitou, na verdade, um recurso de uso de banheiro para pessoas trans, alegando que não havia aí, nesse pedido, uma questão constitucional dentro do processo. Eu acho isso gravíssimo. Também temos exemplos de dados da União Europeia, que, segundo a Unesco, apenas 8% das pessoas entre 15 e 24 anos se declaram abertamente LGBT, enquanto, em contraponto disso, 43% dizem que foram alvos de burlas e insultos por serem LGBT. Vejam aí esse medo, né, desse coming out. Uma pesquisa da Rede Execo revelou que o aumento em Portugal do discurso anti-LGBT está a aumentar em níveis alarmantes, e foi registrado esse discurso transfóbico nos 21 dos 27 países da União Europeia, incluindo Portugal. No caso específico de Portugal, que é onde eu faço minha pesquisa de doutorado, 1/4 dos estudantes declarou que evita frequentar espaços como casas de banho, balneários e aulas de educação física. Uma pesquisa de 2019 revelou que 79% dos estudantes assistiu a situações de discriminação e agressão por base na orientação sexual e identidade de gênero, e 73% dos profissionais de educação, professoras e professores, indicaram que nunca receberam formação para dar assistência a esses alunos. Diante desse contexto, eu me propus, então, investigar as implicações e resistências à implementação da lei da autodeterminação de gênero em Portugal, especificamente analisando as casas de banho, os banheiros das escolas. Com isso, eu trago aqui alguns temas que são de meu interesse, que são transversais para mim aos banheiros, que seria per se os banheiros, como o impacto que tem esse espaço nas identidades culturais e no meio social. Pensar aqui também a arquitetura enquanto segregação espacial, social e sexual. Pensar a escola em termos de educação sexual, mas também do direito à autodeterminação de gênero. Pensar na questão da discriminação e do estigma que ainda prevalece no espaço educativo. Eu, nesse momento, estou fazendo análise das entrevistas que eu fiz, e eu, como pesquiso as resistências, eu identifico resistências de ordem ideológica em torno da aplicação da lei e dos banheiros, e essa resistência ideológica se apresenta em forma de desinformação, de discursos de ódio, de políticas anti-LGBT, de barreiras burocráticas e do pânico moral. Também aparece muito forte, que eu gostaria de explorar essa questão, o papel das religiões nas políticas públicas contra a população LGBT, que é transversal a todas as questões. Sempre aparece a religião como tem uma incidência, né, um forte peso, pelo menos em Portugal, e o que tem saído até agora nas entrevistas. Pronto, então essa seria a minha contribuição. Desculpem que foi tão ruim o compartilhamento, eu nunca tinha participado no Google Meets. Espero que tenham entendido alguma coisa. Sim, ficou bem. Claro. A última seria a Aline, mas eu acho que ela não compareceu. Não, porque era do grupo da Roseli, porque a Roseli fez por ela. Agora, a questão é, se calhar, como ainda há tempo, e abrir o espaço a quem quiser também partilhar. Eu acho que tinha a Ana Barbosa. A Ana. Deixa livre, se quiser também. E... Também posso partilhar. Sim. Boa tarde, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Tá. Estou no celular porque o computador deu um problema aqui. Boa tarde para todo mundo. Para todas as pessoas, né? Vou tentar falar bem rapidamente do que eu tenho feito, e eu agradeço especialmente a Jo, né? A Joseli, pelo convite para participar da reunião hoje. Na verdade, eu terminei o doutorado no ano passado, na Universidade Federal Fluminense, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Fiz o curso com orientação do professor Ivaldo,
num grupo de pesquisa chamado Ethos. E como a Joseli adiantou, eu trabalhei durante o mestrado, enfim, o doutorado, né, e tenho contato há algum tempo com a população trans e travesti aqui no Rio de Janeiro. Então, naquele momento, me interessava pensar tanto a questão do corpo, da corporeidade, né, como, na verdade, como que essas escalas eram interpostas em função da opressão, que essa, né, que a gente experimenta de diferentes formas em função das expressões de mulheridade. E hoje, há algum tempo, na verdade, eu atuo no Instituto de Aplicação da UERJ, que é uma escola de educação básica, mas tem uma peculiaridade, né? Eu acho que diferente da UFRJ, o Instituto de Aplicação trabalha diretamente com a formação de professores. Então, na UERJ, eu atuo na educação básica e nas disciplinas de estágio supervisionado, e entrei agora também, muito recentemente, no programa de mestrado, né, em ensino de geografia, que é um mestrado profissional na mesma universidade aqui, né, no Rio de Janeiro, na UERJ. Estou dizendo isso tudo porque os meus interesses, eles vão circular tanto a partir das temáticas, né, de gênero, sexualidades, interseccionalidades, quanto agora, especificamente, em função da atuação na UERJ, com a formação de professores também. Então, pensar currículo, diferença, né, me solidarizo com a Diana, e a partir do que a gente viveu no governo Bolsonaro, por exemplo, surgiram várias questões para a gente tratar na formação de professores, inclusive porque a palavra gênero, sexualidade, né, os descritores, eles praticamente somem das políticas públicas de educação no Brasil. Então, por mais que no cotidiano da escola essas temáticas elas sejam presentes, inclusive em função das próprias corporalidades que se impõem, eu acho que politicamente a gente ainda tem bastante coisa para enfrentar em função de todo o processo de retrocesso que a gente sofreu, né? Desde o Escola Sem Partido até, enfim, uma escalada de perseguição aos professores que eu acho que impacta bastante. Então, eu tenho tentado trabalhar com formação de professores, diferença, currículo, diferença, e aí dentro desse contexto, às vezes, aparecem questões relacionadas à racialidade também. Estou orientando uma estudante que trabalha com coletivo negro no CAP-UERJ, né, na educação básica, em função, enfim, do racismo que está presente na escola. E, como a Joseli falou, mais recentemente integro um projeto chamado Cartografias do Samba, que é um projeto de extensão. E aí, junto com duas colegas, né, do CAP também, a Andressa, que é uma professora de geografia, Andressa Lacerda, e Daniela Seixas, que é artista plástica, e com a qual eu trabalho desde o momento da tese. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá, tudo bem. Desde o momento da tese, porque a gente tentou começar a pensar em cartografias a partir da escuta, né, essencialmente. Isso foi uma coisa que a gente precisou pensar em metodologias por conta dos diálogos com a população trans, né, para pensar os espaços da cidade, espaços de opressão e também de acolhimento. E aí uma vontade que eu tenho é de continuar pensando a partir dessas cartografias de escuta, também a escola, também a formação dos professores, e agora, a partir do que a Joseli falou também, talvez os espaços de samba, né? Mas, de alguma forma, eu acho que o diálogo com a arte tem favorecido as pesquisas principalmente para visibilizar os afetos, para visibilizar as construções de rede, né, entre pessoas dissidentes, assim. Então, de uma forma geral, acho que é isso. Durante o período de doutoramento também, eu comecei a pensar um pouco como a infância e a juventude podem ser períodos especialmente mais difíceis para a população LGBT, né, LGBTQIA+, enfim. E aí a atuação como professora me fez enxergar isso de formas
diferentes. Então, de uma forma geral, estou tentando propor, de agora, né, já com doutorado, propor projetos de pesquisa na UERJ, enfim, está num período lá de avaliação, mas a ideia é não abandonar esse duplo vínculo, né, que eu acho que marca um instituto de aplicação, que é a possibilidade de trabalhar diretamente com a educação básica e também com a formação de professores, com mestrado profissional no ensino de geografia. Então, acho que eu tenho desenhado as minhas atuações por aí, tá? Agradeço o espaço de fala. Mais alguém? A Charlize é orientanda da professora Carla, também faz parte do grupo de estudos. A professora Carla também vem orientando sobre migrações e racialidade. Enfim, a Carla não pode estar presente. Kenneth queria falar também. Então, abrimos para a palavra já. Então, A Kenny queria falar também, desculpa. tranquilo, mas... Então, a Charlize não vai falar primeiro? Pode falar, Charlize. Eu só ia cumprimentar vocês, boa tarde. A professora Alice comentou, eu sou orientando da professora Carla. A gente está estudando políticas migratórias, né? Que é a linha de pesquisa do meu mestrado. Então, boa tarde a todas as pessoas. Aqui a gente está um pouco barulhento, mas acho que vai dar para a gente fazer. Então, eu sou professora Kênia Costa, eu trabalho com as discussões étnico-raciais desde 2000 na UFG. Eu fui orientando o professor Alex Hatz, né? Então faço parte do laboratório o LAGENTE, que é Laboratório de Gênero e Espacialidade Étnico-Raciais desde então na UFG. Fui professora no curso de licenciatura intercultural indígena e, a partir de 2014, sou professora efetiva em Araguaína, na região norte do Brasil, que inicialmente era a Universidade Federal do Norte do Tocantins, e agora a partir de 2019, a gente fez uma divisão, uma transição e dividimos. Temos a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Tá, vocês estão me ouvindo bem? É que está cheio de ruído, né? Então, sim, e aí, nessa perspectiva, eu venho trabalhando com essas discussões étnico-raciais. Meu doutorado foi com a temática indígena, eu sou geógrafa, trabalho muito com cartografia, com essas discussões, e aí fui trabalhar as representações cartográficas da Ilha do Bananal a partir do povo Carajá e Javaé, que é o povo que se autodenomina povo Inã. Então, desde então, venho trabalhando com essas questões, e aí, a partir de 2014, que eu me efetivei na universidade, sou professora do Colegiado de Geografia, eu construí um projeto guarda-chuva, que é Territórios, Memórias Coletivas e Trajetórias Socioespaciais, que vem abarcando as minhas pesquisas desde então. E de orientação, né, nessa temática, eu tenho orientado alunos, né, principalmente negros, indígenas do curso. Eu acompanhei a transição de uma mulher trans que era aluna do curso e terminou o mestrado conosco, que faz parte do mestrado interdisciplinar de estudos em cultura e território desde 2017, né? Então eu tenho essa relação, orientei trabalhos também nessa temática LGBTQIA+, mas sempre dentro da perspectiva das trajetórias socioespaciais. Muito trabalhando com mulheres, né? As mulheres do Norte. As minhas disciplinas na pós-graduação vêm nesse caminhar, né, sobre mulheres. Tem um diálogo com a professora Gleice, que também inicialmente fazia parte aqui do grupo, que hoje ela está na Federal do Norte do Tocantins, que durante a pandemia ela organizou um livro intitulado Mulheres Emparedadas, que eu tive uma
uma contribuição de um artigo com o título... que não vai abrir, eu esqueci o título agora, que é muita informação, mas também o que eu acho mais interessante é que nós temos esse semestre, junto com o professor Ioner, no PPG-CUT, que é o nosso programa de pós-graduação, a gente contribuiu com a primeira disciplina sobre diversidade sexual e de gênero na instituição. E a gente pôde contar com a professora Alice Pagan, que é da Federal do Mato Grosso, né, que veio presencialmente abrir esse diálogo conosco. Então, mais recentemente, eu venho trabalhando com essa perspectiva. Eu acho que eu vou projetar para ser mais sucinta aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar isso. Acho que é esse. Acho que ela está fora de ordem. Mas eu tenho trabalhado nessa perspectiva. Vocês estão vendo o compartilhamento? Está na tela cheia? Não está na tela cheia, está no arquivo. Mas dá para ver bem. Então, eu vou fazer igual a colega. Então, eu venho trabalhando nessa perspectiva. Trajetórias comuns de mulheres indígenas, quilombolas e ribeirinhas no norte do Tocantins, que basicamente abarca as minhas orientações de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, de mestrado. Agora, recentemente, nós aprovamos o doutorado no PPG-CUT e a gente acabou de selecionar os trabalhos, e eu vou trabalhar com duas mulheres que vão trabalhar sobre a temática de mulheres também na comunidade quilombola. Então, eu venho trabalhando basicamente desde 2004 com essas mulheres. E eu gosto desse texto do professor Alex Hades. Um ponto nos pontos, um porto aponta, corpóreo e si, de porto em porto, nas cobertas reparte-se o corpo, descobre-se em si, nas curvas de um ponto em ponto, recurva-se, reponta uma parte de si. Nas dobras, desdobra-se por si o incorpóreo. Nas portas, incorpora-se, aporta-se e si. Essas são as mulheres que eu tenho dialogado, né, recentemente. A dona Violeta Chure Carajá, a dona Maria Mendes, a dona Elizabeth, a dona Juscelina, que faleceu em 2021, mas continuou trabalhando com a comunidade dela e com os ensinamentos que ela nos passou, e com a dona Aparecida, que também é uma liderança quilombola. Eu vou pular isso aqui. Na verdade, eu venho trabalhando nesse contexto, né, numa noção escalar mundo, América Latina e Brasil, para entender os territórios, as territorialidades, dentro dessas invisibilidades, onde nós temos os contextos eurocêntricos, negros e indígenas, a partir de lugares e regiões. Nesse, né, encontro, nós temos as invisibilidades e a gente pensa algumas possibilidades de diálogo entre a sociedade, as comunidades, os conhecimentos e saberes, tentando interconectar teoria, relações de poder e prática. Nessa relação de poder, nós vamos aí, né, de entender o patriarcado, o eurocentrismo e a hegemonia, para a gente buscar uma equidade entre essas temáticas negras, indígenas, LGBTQ+, né, num contexto latinos, espaciais e sociais, mas sem esquecer, né, os privilégios. Vou pular isso aqui. Então, o contexto que eu venho trabalhando é essa região do norte do estado do Tocantins, a partir das lideranças de vivências comuns, na luta por meio de identidades sociais e práticas e políticas, né? Basicamente, a partir dessas trajetórias com essas mulheres, e eu digo que eu trabalho no Interfluvo Araguaia-Tocantins. Do Rio Tocantins até o Rio Araguaia, eu me encontro com a dona Maria Aparecida, da comunidade Grotão, a dona Elizabeth no contexto ribeirinho da cidade de Araguaína, a comunidade quilombola Dona Juscelina, depois o território sagrado do Novo Juazeiro com a dona Maria Mendes,
né, que tem o Cruzeiro Santo, até chegar nas margens do Rio Araguaia, onde, né, desde 2007 eu venho aprendendo e construindo saberes com a dona Violeta. Aqui eu tenho uma noção espacial um pouco melhor, né? Eu tenho por isso que eu falo que é o interfluvo Araguaia, Tocantins, né? Araguaia, Tocantins, e a gente tem um fio condutor que é até o 222. Nesse conjunto espacial do Norte Tocantins, nós temos muito mais mulheres e lideranças femininas, a presença LGBTQIA+, também está muito forte. Só no nosso programa a gente já tem uma mulher trans mestre e um homem trans, né, que vem discutindo essa temática. Hoje eu vou parar aqui a apresentação. Hoje eu oriento uma mulher trans no TCC, que está discutindo as questões ambientais na cidade de Araguaína. Eu fui coordenadora do programa de pós e a gente conseguiu, nesse período, fazer um edital específico, onde a gente selecionou 2 indígenas e 2 lideranças quilombolas. Uma foi a Fátima Barros, que infelizmente faleceu de Covid, mas também teve o Manuel, né, que é uma das lideranças da comunidade Dona Juscelina, que terminou. No nosso programa, nós também temos outros quilombolas que vêm fazendo as suas dissertações. Quase sempre, se eu não oriento, eu estou nas bancas, e a gente vem construindo esse diálogo entre território e cultura no contexto do norte do Tocantins. Então, nesse percurso, eu trabalho trajetórias socioespaciais, memórias coletivas, cartografia, né, nesse contexto entre cultura e território. Acho que isso é um pouco do que eu venho fazendo aqui nesses últimos 10 anos, basicamente. Obrigada. Agora, muito obrigado, Kênia, pela sua explanação, pela sua pesquisa. O Mateus tinha dito que queria falar, sim, queria partilhar connosco. Mateus. De forma bem rápida. Boa tarde a todas e todos, né? Professor também. Me chamo Mateus, iniciei agora o doutorado e sou orientando da professora Roseli Alves dos Santos, da UniOeste. Então, de forma breve, agradecer a oportunidade de acompanhar a discussão das pesquisadoras e das pesquisas, né? Acho que auxilia na nossa construção enquanto pesquisador também, mas compartilhar que, particularmente no nosso grupo de pesquisa, né, e também como pesquisa de doutorado, nós estamos tendo pontapés nas discussões sobre violências, né? Então, partindo de pesquisas, 2 dissertações, né, 2 mestrandas que a prof. Roseli está orientando, também iniciando esse ano, e a minha pesquisa, ela versa sobre a tentativa de visibilizar e cartografar e mapear as violências contra as mulheres do espaço agrário, né, aqui do sudoeste do Paraná e de Francisco Beltrão. Então, compartilhar que a gente está trilhando esse desafio, né, especificamente até para conseguir mapear e cartografar essas violências. E aí a prof. Roseli comentou, né, fala aqui também das dificuldades sobre criar uma metodologia de conseguir identificar essas violências, né, que no Paraná, os boletins de ocorrência, os registros da polícia militar ou polícia civil, eles não identificam a localização, né, e para nós, enquanto geógrafos e geógrafos, a localização é tão cara, né, para a gente conseguir fazer um mapeamento, a cartografia, e aí nós não temos esses dados a partir dos dados das polícias, né, então aí vem os nossos desafios e dificuldades, e aí com certeza ampliando o debate ou identificando outras pesquisas e pesquisadoras que debatem isso, essa temática, a gente conseguiria também ampliar o nosso horizonte, né, para conseguir criar essa metodologia de identificação e como uma denúncia mesmo, né, que para nós o território é tão importante, mas é invisibilizado também,
sendo uma forma de violência, essa invisibilização, né? Para que nós não tenhamos dados, não tenhamos violência, né? Então, o campo do Paraná, então, aparentemente, pela falta de dados, não registra violência contra as mulheres, né? Violências contra mulheres. Enfim, de maneira geral, era agradecer o espaço e também nos colocarmos à disposição enquanto grupo de pesquisa, né? Para ampliarmos o debate, estamos à disposição também, e qualquer contato, ficamos muito felizes. Obrigado. Obrigado, Matheus. Mais alguém? Bom, agora abrimos para a discussão. Fazemos por inscritos, vários inscritos. Levantando a mão, quem quiser falar, daí a gente vai montando aqui a ordem. Então, primeiro a Roseli. Fala, Roseli. Muito interessante a proposição de todo mundo, e acho que, por conta até do horário, eu já falo que eu tenho que sair 3:55, eu tenho um compromisso às 4, mas, enquanto rede, para nós, seria bastante interessante a participação, mas também a formalização, né? Por conta dos editais, a gente já, com a temática de gênero, a gente sabe que nós temos uma torcida de nariz quando chega para os avaliadores, mas as redes nos fortalecem, né? Então, eu acho que pensar nisso, nessa reestruturação, numa rede que vocês já têm, né? Então, acho que é importante isso, e também agradecer, né, essa possibilidade que a Eduarda, especialmente, abre ali, para a gente faz a provocação, para que discuta essa rede, mas como que nós poderíamos, sendo mais prática, não sei se a gente dá conta disso, né? Já vimos que temos pontos que nos unem, né? O ativismo, a Joseli já chamava a atenção, mas também pensar um pouco, talvez, na questão das metodologias. Quando falamos de uma geografia de gênero, podemos discutir metodologia, pode ser uma das atividades dessa rede. Isso, acho que pensar como que, do ponto de vista prático, como que nós podemos contribuir com a rede e para que ela se efetive também nos cotidianos dos nossos projetos e dos programas que a gente participa. Eduarda. Agradecer aqui a Roseli. Eu acho que essa é a mesma questão. Isto era para termos uma primeira visão da diversidade que constitui esta rede, mas realmente eu acho que é importante termos algo em comum, a trabalhar em comum, seja um projeto ligado à arte, seja a questão das metodologias, seja a produção de textos, fazer um e-book, ou assim, qualquer coisa que nos una e que nos ponha a trabalhar em conjunto. Se calhar podemos depois fazer uma espécie de tempestade de ideias, brainstorming, até usando as ferramentas digitais para o fazer, mas eu acho que algo que nos ponha em conjunto a trabalhar, por exemplo, 2 e 3 pessoas, juntavam-se em pequenos grupos a fazer um texto ou sobre metodologias, ou sobre as artes, pronto, não sei, ou texto, ou outro tipo de produção, mas qualquer coisa que nos ponha em conjunto a fazer qualquer coisa, porque senão, tem razão, Roseli, a rede não existe, né? Ela existe se nós mexermos. Não, obrigada. Obrigado, Eduarda. Passo a palavra para Josefina. Obrigada. Gente, estou chegando eu vou dar uma sugestão de uma ideia que eu tenho, vocês me digam se faz sentido para vocês, mas eu venho do ativismo, né? Eu cheguei nesse tema dos banheiros porque cada vez que eu ia entrar no banheiro, eu era impedida ou expulsa de entrar no banheiro, independentemente da roupa, do corte de cabelo. E eu tornei essa vivência um tema de pesquisa, foi meu mestrado e agora meu doutorado sobre esse tema. Mas, basicamente, eu gosto muito de pesquisar sobre banheiros. E um mês atrás, eu fui contatada pela Universidade Estadual de Manaus, por uma colega que viu minha pesquisa de mestrado,
me chamando a atenção que na universidade tinha um grupo de alunas trans que eram impedidas de usar o banheiro feminino. E aí, se seria possível criar um protocolo, se eu teria material para escrever. E eu fui vendo que isso acontece em outras universidades, falando assim, do Brasil, né? E não existe, cada universidade, ela fala assim, por exemplo, aqui temos questões LGBT, de racismo, de etnia, tem uma população indígena muito grande, mas o Bolsonaro foi embora, mas o bolsonarismo ficou. Então, muitas travas para implementar medidas ou ações, digamos, de diversidade, inclusão, direitos humanos. E pronto, eu estou trabalhando com eles, tentando fazer um protocolo para implementar na universidade, com muitas dificuldades, muitas travas, mas eu acho que isso seria, pensando aqui muito em voz alta, e vendo a interseção entre todas as nossas pesquisas e temas de interesse, uma coisa que a gente poderia construir, puxando um pouco para o meu lado, pensando nos banheiros, mas um espaço onde se interseccionam muitas questões, para pensar em cada uma das suas universidades fazer isso enquanto rede. Né? Não sei se... Porque aí podemos, num espaço só, pesquisar várias, assim, quem tiver interesse, né? Várias questões e não sei se fazer um protocolo, uma cartilha, um modelo, não sei se isso é de interesse de vocês, se acham que é interessante, enfim, coloco aqui porque é uma coisa que eu venho pensando, porque não existe no Brasil, cada um faz por si o que entende e a maioria das pessoas são impedidas de entrar nos banheiros, enfim, eu deixo aí mais como um pensamento em voz alta. Mais alguém? Eu tinha levantado aqui a mão só para responder um pouco à Josefina. Eu acho que é uma proposta concreta, mas se calhar podemos arranjar até a mais pessoas que não estão hoje aqui presentes, que também podem depois participar, fazer uma espécie de brainstorming online, pode fazer uma espécie de sondagem, uma coisa que se põe lá no WhatsApp, e ver se aparecem temas, até podem aparecer vários temas agregadores e que as pessoas se podem juntar em pequenos grupos, trabalhem em função dos seus interesses específicos. Não sei se faz sentido. A Rosa Rita também passou aqui um link para o evento, né, que estão a organizar. Boa. Uhum. Muito bom. Era só. Posso falar? Enquanto o pessoal fica aí pensando, né, nas proposições, acho que pensar na proposição é justamente porque a gente faz tanta coisa, né? E o que seria? Eu penso que não é fazermos o que já estamos fazendo. Né? A ideia não é um trabalho extra, mas como que nós poderíamos congregar aquilo que a gente já efetivamente tem realizado, né? Os pontos de convergência, como hoje fizemos uma apresentação rápida, no nosso grupo entrou aí a Zenaide e o Matheus, mas com certeza talvez pudéssemos fazer uma fala, de repente, como hoje, para apresentar um pouco da rede mesmo, Eduarda, vocês que têm essa trajetória, falar da origem, um pouco mais dela e como que ela estava, e até num debate talvez mais ampliado com os nossos colegas, né, com os estudantes, os professores dos nossos contatos, talvez um evento entre aspas, uma coisa simples, né? Mas que nós pudéssemos compartilhar com todos a rede. Tem alguém inscrito? Alice? Não, Posso, não tem. posso então? Ouvindo a fala da professora Roseli,
eu acho que talvez nesse momento de apresentação da rede, ouvindo, enfim, que todo mundo colocou, a gente pudesse estabelecer algumas linhas de pesquisa da rede, e aí as pessoas vão se inserindo para que a gente possa pensar em futuras, eu acho que futuras produções, a partir dos grupos, dos interesses comuns. Não sei, estou pensando que de uma forma prática, talvez algumas linhas de atuação talvez sejam favoráveis, né, para as pessoas se inserirem e pensarem nas produções. Assim, por exemplo, a situação, ou a questão dos banheiros, eu acho que é aqui no Rio tem algumas especificidades. A UF possui alguns banheiros que são inclusivos, outros, ou seja, dentro da própria universidade tem distinções. Num colégio de educação básica, como que eu estou, especificamente, a gente tem banheiros hoje inclusivos por uma demanda dos estudantes. E aí, lá no CAP, eu estou numa assessoria muito nova, assessoria de gênero, racialidades, equidade, acho que a direção assumiu recentemente, implementou agora, então acho que eu vou me debruçar para pensar isso também com relação à educação básica, são coisas novas. E aí eu acho que, enfim, tem outras linhas que envolveriam artes, as metodologias, e a própria cartografia, né, que a Diana apresentou e que eu já acompanho de longe o trabalho há algum tempo, mas acho que aqui no Brasil a gente também tem muito interesse para desenvolver outras formas de cartografar esses movimentos, sabe? Entender a cartografia como uma metodologia mesmo. Acho que pode ser também uma outra chave, não sei. Estou só pensando alto também. Se calhar... fala. A Diana Alain, daí a Joselina. Pode falar, Diana. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido muy ilustrativo lo que acaba de suceder con la exposición de cada una y demás, pero me parece que la importancia de la red tiene que ser una construcción colectiva y que a su vez asuma un posicionamiento político y que a su vez tenga una respuesta rápida a todo lo que venimos haciendo y a lo que nos sucede en nuestros países. Si nos quedamos únicamente con los trabajos que cada uno realiza, creo que no vamos a conseguir el posicionamiento político de la red, sino que creo que la propuesta concreta creo que hay una transversalidad que tiene que ver con el debate metodológico, por lo que pude escuchar a través de las exposiciones. Entonces, podría ser un tema de debate las metodologías feministas y sobre todo las metodologías de geografías feministas, porque necesitamos posicionar nuestra disciplina también frente a todo lo que sucede, ¿no? Entonces, la propuesta concreta sería que la red pudiera tener una visibilidad mayor, pero que ya adoptara, por ejemplo, un tema como las metodologías geográficas feministas para que todas contribuyamos, todes, y por el otro lado, que la red realizara una producción colectiva, sin que eso tenga que ver en que cada uno tenga que ir a trabajar sobre el tema de los demás. Podría ser alguna producción tipo libro o lo que sea para reunir lo que ya se ha hecho o lo que ya hicimos, ¿sí? Y que a lo mejor tenga un punto sobre metodologías. Se me ocurre pensar esto en voz alta como para tejer y unir todas las ideas que por ahí se presentaron. Então, agora a professora Joselina. Eu não sei se eu entendi, Jo, a tua proposta seria mais um caráter de intervenção que você propõe que a gente tome digamos, o modelo de protocolo e lute nas nossas instituições por apresentar esse modelo de protocolo
e discutir os resultados dessa apresentação. Eu não entendi direito qual foi a proposta, porque eu acho que a gente poderia ter duas frentes, né? Uma frente que poderia ser de pesquisa e uma produção intelectual, que poderia ser um livro e um evento. A gente poderia ter uma atuação de caráter político extensionista, como se a gente fizesse um trabalho mesmo de ativismo em relação ao uso dos banheiros, que me parece que poderia ser o tema do livro, as metodologias feministas, né? E aí a gente poderia ir para um trabalho mais de apresentar alguns protocolos e ver o resultado da balbúrdia que vai dar, né? E a gente depois coletar essas impressões, né? Pois é muito interessante, assim, para mim, eu vejo que muitos temas dos que vocês levantaram se cruzam nesse mesmo espaço que a gente chama de banheiro, né? Não é para puxar para meu tema de pesquisa, mas pesquisando o meu tema, eu vejo os outros temas entrarem, a questão racial, a questão de capacitismo, de machismo, tem várias questões no mesmo espaço, de violência contra a mulher, e aí vai indo. O que eu percebi com esse pedido que veio da Universidade de Manaus, é isso um pouco que a Ana levantou. Cada instituição tem que bem entender disso, apesar de termos leis, normas, que deveriam garantir o acesso ao banheiro de qualquer pessoa, independente do sexo e do gênero com que ela se identificar. Mas isso não acontece porque depende muito do reitor, da universidade, de uma questão ideológica por trás, vai variando. Né? Então, eu achei que seria interessante ver o material, porque isso, tinha até uns colegas que fizeram isso, fizeram uma cartilha e publicaram como um livro, na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. E achei muito interessante, porque eles criaram um modelo para a sua universidade com base na demanda dos alunos e alunos da sua universidade. E o que eu estava trazendo aqui era pensando um pouco quem está na linha de frente traz muitas demandas isso de ter, por exemplo, esse grupo que me convidou agora de pesquisa. Bom, como outras universidades fizeram para a gente ter respaldo e poder fazer aqui em Manaus? Então, eu entrei em contato com a USP, com a Unicamp, para que eles se sintam fortalecidos para poder levar adiante. É uma coisa muito solitária, não sei como explicar. E eu acho que há um campo aí a ser trabalhado e que a gente pode levar isso à frente, tendo várias interseções no meio. Eu acho que a gente vem trabalhando já há mais de 2 meses e ainda não conseguiram implementar o protocolo, tem muitas barreiras, não por parte dos estudantes, então, não sei, é uma coisa para se pensar, professora. Eduarda? Eu acho que várias ideias aqui vão surgindo e a minha proposta seria, eu vou partilhar aqui convosco no chat, que aqui se chama outra coisa, não sei como é que se chama, um link para uma coisa muito simples que é um Padlet, eu vou aqui partilhar convosco e depois podemos partilhar também no WhatsApp. Que é uma coisa simples como esta, cada pessoa basta clicar aqui, pode escrever o que quiser, eu depois vou apagar qualquer coisa assim, e depois as outras pessoas podem votar, podem comentar, pronto, pode-se fazer, eu agora vou apagar, porque não... eu acho que seria uma forma de recolhermos algumas ideias e de podermos ter algum sentido, porque agora também já vão 2 horas de reunião, ainda há pessoas que não estão aqui presentes, e se calhar podemos fazer esse levantamento e depois até, se calhar as pessoas, umas podem estar mais vocacionadas para uma área, outras para outra, e vão se inscrevendo, até dizer, eu estou interessada neste tema, por aí fora. Portanto, João, podes começar já a pôr aí, eu vou pôr no WhatsApp também o link, se vocês concordarem, claro. Acho ótima ideia, porque a gente não vai fechar nada agora mesmo. Acho que agora está alimentar a cabeça assim um bocadinho.
Aham. Sim, eu vou passar no WhatsApp então o link e depois vamos fazendo o balanço e vamos trocando informações. E eu acho que o que a Roseli também tinha falado de haver um evento, divulgação da rede, sim, mas acho que quando tivermos as coisas um pouco mais estruturadas em linhas de investigação, como a Ana Barbosa disse também, eu acho que faz sentido, né? Haver assim temas agregadores, até para nós nos situarmos, e sem dúvida. Perfeito. Tá? Ok, então já partilhei, vou partilhar também no WhatsApp esse link e as pessoas podem ir já escrevendo, Júlio, pode ir já passando aí o seu, e pode explicar, e isto aqui dá para pôr links, se vocês quiserem pôr para um sítio com mais informação, ou assim, pronto. E é uma forma muito fácil, que não é preciso login, não é preciso password, basta clicar mais e escrever. Melhor que isto. Eu preciso se inscrever ali pelo Gmail. Não, Primeiro pediu para me inscrever. Ah, foi? Cada pessoa faz uma proposta apenas? Não foi a definição que eu fiz. Bom, vocês depois trocamos impressões, se houverem problema na partilha, vocês dizem que eu depois posso tentar alterar as definições. Não, ele está aberto para inscrição, só que ele pediu para criar uma conta, daí apareceu usar a conta do Gmail. Cliquei e foi. Ok. Mas eu até tinha posto sem ser com conta, ser uma coisa simples. Depois você passa no WhatsApp, então, né? Sim. Eu vou pôr lá o link. Bom, de qualquer forma, vocês depois digam-me se tiver algum problema, alguma dificuldade. Está bem? Mas aí cada pessoa só faz uma proposta. Idealmente, sim. E também pode comentar as outras, quer dizer, isto, claro que sim. Comentar ou apoiar, ou dizer eu estou interessada e pronto. Votar. Votar, sim. Dá assim. Eu vou pôr aqui. Sim, vou dizer que no máximo uma proposta, que é para... Vou pôr aqui também no WhatsApp. Em relação ao nosso evento, seria baseado nessas propostas? Traríamos o alinhamento do evento, certo? Sim, eu acho que a ideia seria primeiro criar, aliás, porque o próprio site ainda está completamente ainda por definir, exatamente, para depois começarmos a agregar aí um pouco mais as ideias, esta identidade da rede, né? Uhum. Quem ergueu a mão? Pode falar, Ken. Eu penso que a gente também lá nesse Padlet, a gente podia abrir um ícone, áreas de interesse, a gente criar palavras-chave que depois a gente pode construir as conexões, para a gente ter um mapa assim, né? A gente pode, acho que a gente já fala tanto de cartografias aqui, acho que a gente precisava saber fazer um mapa de onde estamos, porque isso é interessante. Ó. A Roseli está lá no sul, o Alides disse que ele está na periferia da periferia sul, eu estou na periferia norte. Então, eu acho que isso dá uma dimensão, talvez assim, pensei que a gente ter algumas informações, né? Por exemplo, eu posso convidar algumas orientandas ou ex-orientandos que queiram discutir isso com a gente, então a gente saber quem são essas pessoas e a gente montar um grande rizoma aí, né, para mostrar essas nossas conexões. Mas a gente pode fazer inicialmente ou via formulário, ou fazer lá no Padlet uma dessas caixas colocando-se, não sei como, mas que o formulário é melhor, que a gente coleta as informações mais sistematizadas, para a gente saber realmente onde estamos e quem somos, e quantos somos. Mas pode fazer isso na mesma, não impede os temas. Isto é outra coisa. Eu acho que, de qualquer forma, eu acho que sim. Se quiser, Kénia pode construir o formulário e enviar. Tá, eu vou fazer isso para a gente, tá? Isso. Eu só não consigo essa semana, mas eu encaminho na próxima. Já tem 3 propostas, né? Metodologias feministas em geografia, encontro de debates e diálogos e publicação em formato de livro.
Depois podem pôr comentário, como eu pus o meu nome e estou interessada, porque como isto é anónimo, pronto. Eu estou interessada em qualquer um deles, mas depois logo posso. Tenho que escolher um. Tá. E agora também tenho uma outra atividade a seguir, também. Jana? Podem falar, Jana. Sí, que nadie escribe nada como propuesta, quedé sola. ¿Qué sucede? Porque não precisa ser feito agora, a gente pode fazer posteriormente. Pues, ok. A Diana pode colocar ali a criação de um grupo revolucionário anti-Milley. Então, o próximo passo é preencher aquele espaço que a Eduarda criou, e aí a gente marca um outro dia, tá? É isso? Sim. Então, tá. Beleza. Vou parar a gravação. Finalizar aqui a gravação, aí assim que ficar disponível o arquivo, eu mando para vocês. Tá. Então,